Olá, pessoal! Nessa videoaula, o nosso objetivo é abordar algumas propriedades do solo referente à mecânica dos solos. O conhecimento básico sobre as propriedades físicas é de grande importância para compreender o significado dos tamanhos das partículas, sua forma e composição, bem como sua estrutura. Os solos são constituídos de partículas dos mais diversos tamanhos e formas, em função dos agentes de intemperismo e transporte. As propriedades físicas do solo influenciam nas suas características granulométricas e estruturais. Algumas das mais importantes propriedades físicas do solo são a textura e a estrutura do solo. Entende-se por textura do solo o tamanho relativo e a distribuição das partículas sólidas que formam os solos. Denomina-se estrutura do solo a maneira pela qual as partículas minerais de diferentes tamanhos se arrumam para formá-lo. A estrutura de um solo possui um papel fundamental em seu comportamento, seja em termos de resistência ao deslizamento, compressibilidade ou permeabilidade. Textura dos solos. Pela sua textura, os solos podem ser classificados em dois grupos, solos grossos e solos finos. Essa divisão é fundamental no entendimento do comportamento dos solos, pois a entender do tamanho predominante das suas partículas, as forças de campo influenciando em seu comportamento serão gravitacionais para solos grossos e forças elétricas para solos finos. Classificação por tamanho das partículas. A classificação dos solos, de acordo com as frações granulométricas segundo a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Neste texto, utilizaremos a escala granulométrica adotada pela norma da BNT, a NBR 6502. Essa norma define os termos relativos às rochas e solos para fins de engenharia geotécnica de fundações e obras de terra. As frações, de acordo com a escala granulométrica dessa norma, são pedregulho, partículas com diâmetros compreendidos entre 4,8 e 60 mm, areia, partículas entre 0,05 e 4,8 mm, silt, partículas entre 0,05 e 0,05 mm, e argila, partículas inferiores a 0,005 mm. Esse desenho ilustra a comparação do tamanho relativo das frações dos solos, areia, silt e argila. Pela escala granulométrica adotada pelo MIT, partículas de argila são menores que 0,002 milímetros. Frações constituintes do solo. Os solos podem ser denominados, para fins de engenharia, conforme a nomenclatura e frações granulométricas adotadas pela BNT. Uma fração granulométrica representa uma classe de tamanho de partícula, que é definida por um limite superior e um limite inferior de cada escala adotada. Pedregulho é o solo formado por minerais e partículas de rocha com comportamento dominante devido à fração pedregulho. Normalmente são encontrados às margens dos rios e depressões preenchidas por materiais transportados pelos rios. Areia é um solo constituído por minerais ou partículas de rochas com diâmetros compreendidos entre 0,05 mm e 4,8 mm. Solo não coesivo, ou seja, seus grãos são facilmente separáveis uns dos outros e não plástico, com comportamento predominantemente devido à fração areia. São caracterizados pela sua textura, compacidade e forma dos grãos. Quanto à textura, a areia pode ser grossa, grãos compreendidos entre 2 e 4,8 mm, média,
grãos compreendidos entre 0,42 e 2 milímetros, e fina, grãos compreendidos entre 0,05 e 0,42 milímetros. Pelo grau de compacidade, as areias são classificadas em fofas, medianamente compactas ou compactas. Compacidade é um índice para os solos grossos que indica que as partículas sólidas estão mais ou menos arrumadas e próximas das outras. A fração Silt corresponde ao solo de granulação fina, constituída pela fração de partículas com diâmetros entre 0,05 e 0,05 milímetros. Apresenta baixa ou nenhuma plasticidade e que exibe baixa resistência quando seco ao ar. Caracterizam-se pela textura e compacidade. A fração de argila é um solo de granulação fina, constituída por partículas com dimensões menores que 0,05 milímetros, apresentando coesão e plasticidade. Caracterizam-se pela sua plasticidade, textura, sensibilidade e consistência em sua umidade natural. Coesão refere-se à atuação das forças provocadas pela atração físico-química entre partículas. Em linguagem popular, é a capacidade de formar torrões. Quanto à plasticidade, é a propriedade em relação aos solos finos que permite, na maior ou menor capacidade, de serem moldados sob certas condições de umidade em diferentes formatos. Em relação à consistência, a argila pode ser classificada como muito mole, média, rija e dura. Tamanho das partículas do solo. Os termos granulometria ou composição granulométrica são empregados quando se faz referência ao conjunto de todas as frações ou partículas do solo, incluindo desde as mais finas, as argilas, até as mais grosseiras, os pedregulhos. Os tamanhos das partículas apresentados nessa figura são apenas ilustrações de caráter didático. Forma das partículas. As formas das partículas merecem atenção especial, principalmente pela grande influência das propriedades do solo. Elas podem interferir diretamente na resistência, na coesão e na plasticidade do solo. De acordo com a forma, as partículas podem ser arredondadas, laminares e fibrilares. Formas arredondadas. A forma da partícula é definida por duas propriedades: grau de arredondamento e esfericidade da partícula. As partículas arredondadas possuem forma poliédrica e são as que predominam nos pedregulhos, areias e siltes. De acordo com o grau de arredondamento, os grãos podem ser agrupados em angulosos, subangulosos, subarredondados e arredondados. Grãos oculosos. Nos grãos oculosos, as partículas têm arestas vivas e lados relativamente planos com superfície. São provenientes de solos residuais. Grãos subangulosos, as partículas são semelhantes aos angulosos, mas têm borda arredondada. Grãos subarredondados, as partículas têm lados quase planos, mas têm cantos e arestas. E os grãos arredondados, as partículas têm lados suavemente curvos e sem bordas. São provenientes de solos transportados, normalmente devido ao transporte sofrido com a atração da água. Exemplo, o seixo rolado. Quanto à esfericidade, de maneira simples, é descrita como sendo o grau de aproximação de uma partícula à forma perfeitamente esférica. Formas laminares. As partículas laminares, semelhantes a lamelas ou placas, são as que predominam nas argilas. Esta forma de partícula das argilas responde por alguma de suas propriedades, como, por exemplo, a compressibilidade e a plasticidade. A forma dos grãos menores que 1 micron pode ser examinada com o uso de microscópio eletrônico. Micron
corresponde à unidade de medida microscópica, em que 1 micro é o mesmo que dividir 1 milímetro por 1000, ou seja, igual a 0,001 milímetros. Formas fibrilares. Partículas de forma fibrilar são as mais raras, encontradas principalmente em solos orgânicos turfosos. Solos orgânicos e turfosos são formados pela mistura homogênea de matéria orgânica decomposta e de elementos de origem mineral, apresentando geralmente características de mole a muito mole. Os solos orgânicos são de fácil identificação pela cor, podendo variar do cinza escuro até o preto, e também pelo odor característicos. São problemáticos por serem muito compressíveis. Estrutura do solo. Sabe-se que a estrutura do solo é a forma sob a qual as partículas se apresentam. A estrutura de um solo possui um papel fundamental em seu comportamento, seja em termos de resistência ao cisalhamento, compressibilidade ou permeabilidade. Dentre os principais componentes da estrutura dos solos, destacam-se a mineralogia do solo, o tamanho das partículas, o arranjo físico das partículas, as proporções relativas das partículas, argila, silt, areia e pedregulho, a forças existentes nas partículas do solo, entre outros componentes. Quanto aos tipos de estrutura, podem ser divididos em estrutura granular simples, estrutura alveolar, estrutura floculenta e estrutura em esqueleto. Estrutura granular simples. As partículas são agrupadas dependendo da gravidade, isto é, as partículas se colocam mais ou menos uniformemente umas sobre as outras. Nas areias ou no pedregulhos, formam-se uma estrutura simples, onde há pouca tendência dos grãos em aderirem uns aos outros. A estrutura alveolar é uma estrutura quando as partículas finas se unem e se sedimentam, formam uma estrutura semelhante a favos de abelha. Para formar uma estrutura desse tipo, os grãos dispõem aproximadamente em hexágonos de lados comuns. Essa estrutura é comum nos siltes mais finos e algumas areias muito finas. Estrutura floculenta. Nesse tipo de estrutura, a deposição das partículas são calmas, que só é possível em solos cujos grãos sejam todos muito finos. As partículas finas necessitam se unir e formar grumos, que é uma aglomeração de pequenas partículas, para sedimentar. Então, após a sedimentação dos grumos de partículas, é formada a estrutura floculenta. A estrutura floculenta é semelhante à estrutura alveolar. Porém, na estrutura alveolar, os alvéolos são formados por poucas partículas de solo, enquanto a estrutura floculenta, os alvéolos são formados por grumos de partículas, ou seja, de várias partículas. Estrutura em esqueleto. Nos solos, onde há, além de grãos finos, alguns grãos mais grossos. Esses dispõem-se de maneira a formar um esqueleto cujos interstícios são parcialmente cheios por uma estrutura de grãos finos. As estruturas mais complexas formam água salgada. Um tipo dessa estrutura são as argilas marinhas, encontradas em depósitos lacustres. É isso aí, pessoal. Nessa videoaula, vimos que as propriedades físicas apresentadas influenciam muito em outras propriedades do solo. Até a próxima. Obrigado.